Hoje você vai aprender como dominar uma sutura cirúrgica para realizá-la de forma rápida, precisa e sem erros, para que você tenha confiança e que realize uma sutura eficiente. Você vai aprender o que fazer e principalmente o que não fazer para realizar uma sutura precisa e que gere uma cicatrização adequada para o seu paciente. E isso é importante? Não só é importante, como pode ser a forma com que você vai se destacar na sua carreira e ser reconhecido pelos seus colegas, o que pode abrir mais portas para novas oportunidades e também mais responsabilidades. Não acredita? Foi exatamente isso que aconteceu comigo, quando eu fui chamado para fazer parte do corpo clínico de um local específico, onde o único critério que eles avaliaram no dia era a minha capacidade de realizar uma sutura. E eu tenho certeza que eu só estou onde eu estou hoje porque naquele dia em específico eu estava treinado e preparado para demonstrar a minha capacidade de realizar uma sutura rápida e precisa. E com quem exatamente eu estou falando? É um curso destinado aos profissionais que trabalham nas pequenas cidades do interior, onde eles realizam todo tipo de atendimento, mas também voltado para os profissionais que trabalham nas grandes cidades ou nas capitais, onde o conhecimento sobre sutura cirúrgica é essencial. Ou seja, é destinado aos profissionais que trabalham nos pronto atendimentos, no bloco cirúrgico, com atendimento pré-hospitalar, no transporte aéreo, nas UPAs, no SAMU, nas clínicas e ambulatórios eletivos, nos centros de tratamento intensivo ou também nas unidades mistas de saúde. E além desses profissionais, os acadêmicos que em breve irão ingressar no mercado de trabalho também irão se beneficiar muito com tudo que eu vou ensinar por aqui. Agora, por que eu tive que pensar em todos os passos que eu vou te ensinar até aqui? O que eu passei para aprender? Deixa eu só te explicar só para você entender a origem de tudo isso. Logo que eu me graduei, eu queria de toda forma começar a trabalhar e trabalhar rápido. Só que para um recém-formado, o único local que a gente consegue trabalhar é dando plantão. E o único local que eu consegui ter uma vaga para dar um plantão era numa cidade do interior, próxima da capital, onde eu morava. E se tinha uma coisa que eu fazia todo bendito plantão, e às vezes mais de uma vez nesse plantão, era tratar algum tipo de ferimento corto-contuso. Ou seja, eu tinha que fazer uma sutura cirúrgica. E por que eu fazia tanto esse procedimento? Essa cidade especificamente tinha um alto índice de violência. Eu mesmo fui ameaçado algumas vezes no plantão. E por conta disso, o que mais chegava para ser atendido eram os ferimentos corto-contusos. E por conta disso eu acabei fazendo muita sutura ao longo dos plantões. Lembro que um dos primeiros plantões, muitas pessoas ficaram ao meu redor olhando eu suturar. E como diz no interior, eu tremia mais do que vara verde. Eu tinha uma insegurança, era uma insegurança absurda e foi péssimo, mas eu não tinha escapatória. Eu era o responsável e todo corte que chegava eu tinha que tratar, eu tinha que realizar a sutura. Com o passar do tempo, realizando várias suturas, eu fui ficando cada vez mais confiante e também cada vez mais rápido. E quem diria que um detalhe, que era a sutura, se tornou algo extremamente valioso na minha carreira. Ao terem ciência da minha capacidade e como eu conduzia os plantões, muito rapidamente eu já fui escolhido pelos responsáveis para me tornar o coordenador justamente dessa parte relacionada às suturas e aos pequenos procedimentos dessa pequena cidade. E ao longo da minha carreira isso foi se repetindo, esse padrão se repetia. Quanto mais capacitado eu demonstrava ter, mais responsabilidades eu tinha. E às vezes você pode estar se perguntando, para que eu quero ter mais responsabilidades? O que eu ganho com isso? A grande questão é, quanto mais capacitado, quanto maior a sua habilidade técnica, mais confiança você transmite aos responsáveis de onde você está trabalhando e, claro, mais funções você recebe porque você se torna uma pessoa confiável. Resultado, como eu mantive esse padrão, inclusive nas minhas residências, o que aconteceu quando eu terminei a última residência? Eu já tinha uma vaga no pronto atendimento de um dos melhores hospitais da capital onde eu morava
e eu ainda tinha sido convidado por 3 equipes diferentes para fazer parte do corpo clínico de cada um deles. Tudo isso por um único fator: a capacidade técnica que eu demonstrava enquanto eu tratava o paciente e enquanto eu realizava uma sutura. Pode ter certeza absoluta que se eu tivesse sido um médico relapso e desleixado, eu jamais teria sido convidado e jamais teria tido a confiança que depositaram em mim para exercer todas as funções que eu exerci até hoje. Hoje, para mim, é muito mais fácil eu saber onde eram os erros que eu cometia lá no início e onde que realmente estavam os acertos que eu deveria prestar atenção e que foi o que me levou a ser reconhecido por tudo que eu fazia. Nunca se esqueça que é no detalhe mais simples que você ganha ou perde a sua credibilidade como um profissional de saúde. É só você pensar quando foi a última vez que você reparou e possivelmente até julgou o trabalho de algum colega seu ou de um profissional que estava te atendendo pela forma como ele realizava a função dele. Então agora, deixa eu te ensinar algumas técnicas que vão mudar a forma como você realiza a sua sutura atualmente, ou se você nunca realizou uma sutura na vida, como você já pode começar a realizar da forma correta. E eu vou fazer isso porque eu quero que você já saia desse vídeo sem cometer os vícios errados que você pode estar cometendo, ou então já prevenir para que nunca os cometa no futuro. Esse aqui é um instrumento chamado porta-agulha. Se você não conhece, ele serve para segurar os fios que nós vamos utilizar durante o procedimento e ele melhora a ergonomia do procedimento. Ao contrário do corte e costura dos tecidos, que muitas vezes nós seguramos as agulhas com a mão, na área da saúde é um pouco complicado, é difícil fazer isso pelo risco de acidentes com materiais pérfuro-cortantes, como as agulhas. E eu vou usar como exemplo esse fio de nylon 3 zeros, que é um fio monofilamentar não absorvível. Se você notar, esse fio já vem acoplado em uma agulha, e essa agulha ela é curvilínea. O formato dessa agulha é para facilitar o movimento da nossa sutura. Então vamos lá. O primeiro passo que você irá aprender é segurar o porta-agulha da maneira correta. Nós somos acostumados desde a pré-escola a segurar uma tesoura enfiando os dedos dentro dos anéis da tesoura, até a metade dos dedos ou totalmente os dedos. E nosso subconsciente nos manda fazer exatamente a mesma coisa quando nós pegamos um porta-agulha. Mas não tem maneira mais errada do que segurar um porta-agulha com os dedos totalmente enfiados nele. Você nunca vai conseguir realizar uma dermosutura de alta precisão segurando o porta-agulha desse jeito. Isso porque você fica com o movimento do punho totalmente limitado e você precisa ter o punho móvel para conseguir realizar uma dermosutura de alta precisão. Você tem 3 formas então. A primeira é posicionar apenas as pontas do polegar e do dedo anelar nesses anéis do porta-agulha. Quando você faz isso, você dá mais liberdade para o seu punho para fazer esse movimento rotatório. Então não enfia o dedo completamente. São só as pontas dos dedos que te permitem realizar esse movimento rotatório com mais liberdade. A segunda seria segurar o porta-agulha como se fosse um bastão, ou seja, sem posicionar nenhum dos dedos dentro dos anéis, mas posicionar os anéis na região tenar e hipotenar. Se você não sabe, região tenar e hipotenar são essas almofadinhas que a gente tem abaixo do polegar, que é a região tenar, e abaixo do dedo mínimo, que é a região hipotenar. Essa forma também te dá liberdade para rotacionar o seu punho da forma correta. E a última seria uma mistura das duas anteriores, e particularmente é o jeito que eu faço, que seria colocar a ponta do dedo anelar no anel da tesoura e deixar o polegar de fora, apoiando o anel na região tenar. Essa forma também te dá liberdade para o punho girar, e particularmente é a forma que eu mais gosto. O próximo passo seria posicionar a agulha no porta-agulha. E pode parecer bobeira, mas esse erro é tão comum quanto o anterior e faz uma diferença enorme entre uma sutura de alta precisão e uma sutura qualquer. E nós temos que pensar em 2 pontos: onde a agulha fica posicionada no porta-agulha e onde o porta-agulha vai pegar na agulha.
Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas não, são coisas totalmente distintas. Pensando onde a agulha será posicionada no porta-agulha, você sempre tem que pegar com a pontinha do porta-agulha. Quanto mais para dentro você pega essa agulha, mais grosseiro tende a ser o movimento e pior tende a ser a qualidade da sutura e o seu movimento durante o procedimento. E pensando onde pegar na agulha, sempre pegue a agulha da metade para frente. Quanto mais delicado o tecido, mais próximo da ponta você pega, porque você não precisa rotacionar tanto o punho. Quanto mais grosseiro é o tecido, mais próximo da metade da agulha você tem que pegar para ter um movimento mais livre. Mas não pegue de forma nenhuma da metade para trás. Além do movimento ser absurdamente longo, você pode entortar a agulha se ela for mais fina e delicada. Ou seja, você não tem nada a ganhar quando você faz isso. Posicionada a agulha e agora já sabendo como segurar um porta-agulha, outro fator importante a se pensar é como iniciar o ponto. Estou cansado de ver no bloco cirúrgico profissionais que, ao invés de realizarem o movimento natural da agulha, praticamente arrastam ela pelos tecidos. Um ponto bem realizado deve se iniciar com a agulha perpendicular. Agora você consegue entender por que segurar a agulha cada vez mais para trás torna o movimento com uma amplitude muito exagerada. Então, você vai posicionar a agulha de forma perpendicular e vai girar o seu punho de forma natural, sem arrastar a agulha pelo tecido até aparecer a ponta do outro lado. Agora, com a outra mão, você vai pegar a agulha com uma pinça e posicionar novamente a agulha no porta-agulha para fazer o mesmo do outro lado do tecido. Agora vamos finalizar o ponto. Para ficar mais fácil, solta a pinça da sua mão não dominante, deixa ela ali no cantinho. E aí você não precisa segurar o fio tão perto da onde você deu o ponto, porque senão na hora de fazer o movimento você pode tracionar o outro fio e perder o ponto, mas também não precisa segurar tão distante, senão o movimento acaba ficando muito longo. Segura uma distância aproximada de 10 a 15 centímetros, não mais do que isso. E deixe na outra ponta um fio, uma bordinha de fio de aproximadamente uns 3 centímetros. Quanto mais longa for essa ponta, mais dificuldade você vai ter para realizar o nó. Então, primeiro, dê 2 voltas do fio no porta-agulha. Primeiro passo, 2 voltas do fio no porta-agulha. Mantendo ainda essas voltas no porta-agulha, você vai segurar a pontinha do fio solto que está lá do outro lado. E terceiro, você vai tracionar o fio de forma que esses 2 laços eles saiam do porta-agulha. Um ponto muito importante, vou até desfazer o ponto aqui, que eu vejo poucas pessoas fazerem. Não tracione o porta-agulha para apertar o nó. Então, quando você estiver com o nó pronto, então 2 laços, pegou o fio do outro lado com a pontinha do porta-agulha, tracionou o fio. Não tracione o porta-agulha. Quanto mais você traciona o porta-agulha, maior o fio que sobra desse lado, mais você gasta fio e mais difícil será realizar a próxima volta. Então não faça dessa forma. Então, como você tem que fazer? As 2 voltinhas, pegou a ponta do outro lado, tracione o fio, não tracione o porta-agulha e vem puxando o nó até aproximar os fios. Dessa forma, quando você for fazer o próximo nó, o fio está bem curtinho. E como que é o próximo nó? Você vai passar somente uma vez o laço. Pega a pontinha com o porta-agulha, traciona novamente o fio.
Você vai repetir mais uma vez, então, uma volta no porta-agulha, pega a pontinha, traciona o fio e pronto. Outra dica importante, o primeiro nó não tracione demais a ponto da pele ficar extremamente marcada. Esse é um dos motivos para a cicatriz não ficar com uma qualidade boa e ficar com aquele aspecto de trilho de trem. Feito o seu nó, agora você tem que cortar o fio. E está pronto o seu nó. Somente aqui nesse vídeo eu já te expliquei algumas técnicas que muitos cursos sequer estão preocupados em explicar. O pessoal sempre está muito preocupado em ensinar como é que faz o ponto simples, o ponto Donati, o ponto intradérmico, o ponto X, o ponto Y. E as pessoas esquecem que existem algumas técnicas que constituem o básico de uma sutura cirúrgica. E é natural, o nosso cérebro se impressiona com tudo que é muito avançado, com técnicas que são super avançadas e até deseja por isso, independente qual seja o assunto que nós estivermos falando, seja na área da saúde ou não. Da mesma forma, nós temos que pensar na sutura, nós temos que aprender os pontos básicos, os passos essenciais e fundamentais para que quando chegar o dia, a gente saiba realizar uma sutura rápida e precisa, evitando erros, cicatrizações ruins e inclusive evitando as nossas próprias inseguranças. Então vamos lá. Como que você vai aprender a realizar essa sutura, que ao mesmo tempo que será realizada de uma forma rápida, também será realizada de uma forma a te dar confiança e inclusive credibilidade com seus colegas? Primeiro, você irá aprender técnicas de suturas contínuas quanto técnicas de suturas descontinuadas ou interrompidas. Elas consistem em diferentes tipos de técnicas cirúrgicas que vão te permitir realizar uma sutura rápida e precisa onde quer que você esteja trabalhando. Ou seja, pare de gastar tempo e energia. Energia tentando lembrar qual o melhor ponto a ser realizado em cada caso. E tempo que muitas vezes a gente perde procurando vídeo no YouTube sobre como realizar determinadas suturas. Agora, um tratamento adequado ao paciente não se resume somente na técnica que você irá utilizar para fazer a sutura. Então, nesse ponto, eu vou ainda mais além. São necessárias 4 etapas para que se realize um tratamento padrão ouro do nosso paciente. E são elas: a organização e seleção eficiente dos materiais, o domínio das técnicas de asepsia para evitarmos complicações, o domínio de técnicas de anestesia local para nós garantirmos o maior conforto para esse paciente. E quarto, as técnicas essenciais de sutura. Cada um desses conhecimentos eu resumi nos 4 pilares do método PSP, e são eles: a instrumentação eficiente, controle de infecção, bloqueio seguro e as suturas essenciais. Todos esses fatores em conjunto contribuem para que, mesmo se você estiver em um ambiente caótico, como pode ser um plantão, dependendo de onde você trabalha, você consiga realizar um tratamento funcional que seja reconhecido pelos seus pacientes, mas também reconhecido pelos seus próprios colegas de profissão. E muito mais que isso, ao sempre lembrar desses pilares, você terá confiança para realizar um tratamento adequado, independente de onde estiver trabalhando ou com quem estiver trabalhando. E antes que passe pela sua cabeça que tudo pode ser complicado demais, nós iremos percorrer juntos uma trilha do conhecimento. Nessa trilha, eu dividi cada um dos pilares em temas menores para que você consiga aprender e evoluir passo a passo e, principalmente, sentir que está aprendendo a cada aula. E eu poderia parar por aqui, porque eu já estou indo muito mais além do que apenas ensinar as técnicas de suturas cirúrgicas. Mas eu cheguei à conclusão que eu consigo deixar esse curso ainda melhor. São 3 formas para eu deixar esse curso ainda melhor. A primeira delas é que você terá acesso a um suporte pelo WhatsApp que estará ativo durante toda a sua assinatura. Enquanto a assinatura estiver ativa, você também terá acesso a esse suporte para tirar todas as dúvidas que, porventura, vierem a surgir ao longo da sua trilha do conhecimento.
A segunda forma é que você terá acesso a uma aula bônus sobre nós manuais, ou seja, nós realizados sem o auxílio de um instrumental cirúrgico. Isso para que você aumente ainda mais a sua habilidade ao realizar uma sutura. E a terceira, você terá acesso a um material, um checklist dos instrumentais cirúrgicos necessários para quem quer realizar uma sutura rápida e precisa. Estão se formando mais de 30 mil profissionais todos os anos. Quanto mais os anos se passam, mais profissionais ingressam no mercado de trabalho, mais diferenciais você tem que ter para se destacar na sua carreira. E hoje, esse conhecimento que eu irei te passar ainda é considerado um diferencial. Mas, do ritmo que as coisas estão indo, com o passar dos anos, esse deixará de ser um conhecimento diferencial e passará a ser um conhecimento que será exigido por todos os profissionais, independente de qual área que eles estejam atuando. E você vai ver que o valor do curso, incluindo o suporte mais os bônus, é muito menor do que ele realmente vale. Imagina que um dia você escute sem querer alguns colegas conversando sobre você. Se realiza uma sutura desse jeito, imagina como é que não faz o resto das coisas. Melhor nem chamar, melhor nem convidar. Se você tivesse o poder de prever essa impressão que poderiam ter sobre você, o que você faria para mudar ou até onde você iria para mudar? Eu tenho certeza que agora você entende por que esse método vale muito mais do que ele realmente está sendo cobrado. E eu não posso de jeito nenhum deixar de te lembrar que você terá uma garantia. Se durante esse período você assistir às aulas, sentir que não são para você, que eu não estou ensinando bem, que você não gostou do jeito que eu ensino, ou se você simplesmente não quer mais esse curso, para pedir seu reembolso e ele será devolvido integralmente, sem justificativas. E eu estou te dando um tempo maior para que você não tome nenhuma decisão precipitada por ter tido pouco tempo para pensar. Resumindo, o risco é todo meu. Então, se você tem desejo de se destacar e se diferenciar na sua carreira, eu te convido a clicar no link abaixo. Você receberá por e-mail o seu login e sua senha para acesso por 365 dias ininterruptos a todas essas aulas. Tome essa decisão agora, eu estarei te aguardando e você será muito bem-vindo ou muito bem-vinda.